Fala pessoal, beleza? Estamos aqui com a Nastec do Rubens. Beleza, Rubens? Beleza, vocês? Beleza, o que nós temos aí? Temos uma H370, né, da 8ª e 9ª geração da Intel, que segundo o cliente ela não está reconhecendo o NVMe, né, o slot M2, e também tem um componente que sem querer ele arrancou da placa, que a gente já ressoldou. Se você conseguir dar um zoom aqui, ó, esse componente aqui, essa pecinha aqui, né, esse capacitorzinho aqui, a gente ressoldou ele estava estourado, né? O cliente sem querer arrancou ele, a gente pegou de uma sucata, de uma placa parecida com essa, e soldamos no lugar. Então agora a gente vai fazer alguns testes iniciais para a gente ver se só ressoldando esse capacitor de volta ela vai dar algum sinal de vida. Eu testei ela antes, ela não deu nenhum sinal, ela nem ligar ela conseguiu ligar. Então agora eu vou primeiramente tirar esse M2 daqui, para a gente testar ela sem nada interferindo. Inclusive ele falou que não está reconhecendo, pode ser um problema do próprio SSD. Vamos tirar essa fita que eu já isolei aqui, né, para não danificar o plástico dos slots de memória. Posso jogar um pouco de álcool aqui, tirar um pouco desse excesso de fluxo que ficou aqui dessa solda. Beleza, ficou bem soldado, ficou bem certinho. Agora, pessoal, a gente vai só montar essa placa na bancada de testes e a gente volta para mostrar ao vivo já para vocês aqui se vai apresentar algum sinal, se vai ligar ou se não vai ligar de início. Bom, pessoal, vamos testar aqui a placa, a gente vai ver se vai ligar ou se não vai ligar. Não ligou. Então, ou seja, eu ressoldei o componente que estava com defeito, mas a placa ainda assim, ó, não deu sinal de vida, não ligou, ela não startou. Sinal que nós temos mais algum problema na placa. Eu vou desligar ali e vamos então partir agora para análise em placa, né? A gente fez a análise inicial, de acordo com o que o cliente relatou, faltando um componente, vimos, ressoldamos o componente, só que ainda assim não ligou. Então agora a gente vai desmontar de novo, dar uma pancada e começar a fazer uma análise. A gente vai verificar se tem algum componente em curto, algum capacitor em curto. Vamos verificar se tem algum outro componente faltando que a gente não viu inicialmente. E depois de identificar alguma coisa, a gente volta à bancada de testes. Mas agora a gente vai ter que partir novamente para análise. Bom, pessoal, voltando aqui para a bancada, a gente começou a fazer uma análise aqui no circuito das memórias, né, onde estava faltando um componente. E olha só, olha bem para esse MOSFET aqui. Eu vou injetar 1 volt nessa bobina e repara que vai evaporar o álcool de cima dele. Bem rapidinho evaporando, tá vendo? Vou colocar mais um pouco, ó. De novo, ó. 1 volt só, hein? E evaporou. Pessoal, essa técnica é o seguinte, como que eu cheguei nessa conclusão? Primeiro, eu verifiquei que esses dois capacitores aqui estavam apresentando curto em relação ao terra, né? As duas polaridades dele, tanto terra quanto positivo. Então, eu verifiquei que essa bobina também estava em curto, porque elas estão ligadas, né? No mesmo circuito. Injetei tensão na bobina para ver se os capacitores iam esquentar ou se evaporar o álcool, para saber se era algum dos dois o defeito, e automaticamente do lado de cá que apareceu o defeito. Então, ou seja, não é o capacitor com defeito, e sim esse MOSFET aqui. Então achamos o defeito aqui no setor de alimentação das memórias. Agora a gente vai procurar uma sucata nossa, um componente idêntico a ele, vamos remover e soldar no lugar para a gente ver se somente isso já basta e se tem mais alguma coisa escondida. Bom, pessoal, a gente está aqui agora entrando numa sucata, removendo
esse componente que identificamos que está com defeito na nossa placa, né? A gente achou um compatível aqui. E agora a gente vai fazer a remoção dele para soldar na nossa placa. Beleza? Agora vamos preparar a sucata, ou a placa, para remover. Você já parou, né? Eu tô falando sozinho. Agora já estamos aqui na placa do cliente. A gente está removendo o componente defeituoso. E vamos soldar no lugar aquele componente que a gente tirou da sucata. E agora vamos passar um pouco de mix aqui. Bom pessoal, já estamos aqui soldando de volta o componente do cliente, né, que a gente retirou da uma sucata para colocar de volta na placa dele. Aqui do lado tem componente que está defeituoso. E depois da solda vamos fazer alguns testes. Beleza. Vou só fazer um acabamento com ferro de solda ali. Bom pessoal, então voltamos aqui com nossa plaquinha, né? Esses foram os componentes que a gente já retirou dela. Então a gente tirou 3 MOSFETs que estavam com defeito dessa placa, né? Então tinha bastante coisa queimada, né? Certinho. Então a gente tirou 3 MOSFETs queimados dela. Um foi aqui na área da memória, que ele estava em curto, a gente substituiu ele. Outro foi bem aqui escondido. Dá pra ver certinho? Sim. Esse aqui, que é um controlador de USB, né? E o terceiro, eu tinha retirado também da região das memórias, nesse mesmo local, porque ele estava queimado também. Então, ou seja, a gente soldou um, soldou o segundo, e o primeiro que a gente soldou voltou a dar defeito. Daí a gente soldou novamente ele, né? E agora nós vamos efetuar alguns testes na placa para a gente ver se os sintomas sumiram, né? Os testes do multímetro já mostraram que os curtos sumiram. A gente pode ver aqui, ó, estava em curto essa região.
Então se a gente fazer a medição aqui agora, já não vai mais dar pra usar um curto. Olha lá. Antes estava usando curto. Nesse componente. E também do lado de cá, nesses outros componentes. Aqui é resistência, né? Curto não. Olha lá. Tá com a resistência normal. Aqui é curto porque ou terra. Então, exatamente, já não tem mais curto nas regiões onde estavam acusando. Então agora a gente vai montar a placa novamente, né, com os equipamentos que nós temos aqui. E vamos fazer alguns testes nela para a gente ver se volta a funcionar certinho ou não. Bom pessoal, foi um reparo com troca de 3 MOSFETs, né? Vamos fazer uma limpeza também. E torcemos para que tudo funcione bem. Certinho.